No último capítulo de 1 João, capítulo 5, a gente tem dos versículos 1 ao 3, que João continua insistindo que a marca de quem crê em Jesus é o amor. Aqui temos uma maneira de saber como podemos amar os nossos irmãos. E amar não é uma forma particular de cada um, não depende da opinião de cada um. Algum acha que o seu jeito de amar é aquele, o outro já tem outro jeito. Não, existe uma maneira de amar como Deus nos ama. E a maneira de amar como Deus nos ama e nos manda amar é cumprindo o que Jesus manda. Todos os ensinos do Senhor Jesus visam a fazer que amemos nossos irmãos. Então, é assim, à medida que eu obedeço às Escrituras, as Escrituras me levam, o resultado disso é amar as pessoas. Então não é um amor do meu jeito, é um amor do jeito de Cristo. Versículos 1 a 3 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É o que eu falei. A maneira de amar é a maneira de Cristo. E a maneira de Cristo está nos seus ensinos. E esse final aí do versículo 3 é muito interessante. Ele diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Em algumas versões fala não são penosos. Não é? O mundo sempre vai agir contra os ensinos de Jesus. Sempre. A inclinação da carne do mundo é contra os ensinos de Cristo. E uma das coisas que as pessoas falam, normalmente nesse espírito contra Cristo, anticristo e contra os ensinos dele, é dizer que os mandamentos dele são pesados, são exagerados, que é impossível praticá-los. Mas essa leitura do final do versículo 3 diz que os seus mandamentos não são pesados. Aí a gente vê que tem uma definição de quem é de Cristo e de quem não é, porque para aquele que não ama o Senhor, os mandamentos são pesados, são terríveis. Mas para aqueles que amam o Senhor, os mandamentos são sérios, vão fundo na vida da gente, mas não se constituem no peso, se constituem em vida eterna, em vida. Os mandamentos do Senhor são vida. E ainda mais que a prática dos mandamentos é no poder do Espírito Santo, é na presença de Cristo em nós. Não é? Nos versículos 4 ao 19, eu quero destacar que eles mostram o resultado do Evangelho de Cristo, que ele chama aí de a nossa fé, na vida da gente. Não é? Quando nós recebemos a Cristo e cremos em Cristo, nós temos esses resultados que a gente vê nesses versículos do 4 ao 19. Mas eu quero enfatizar que essa nossa fé, que ele diz aí, né, a fé que vence o mundo, a nossa fé não é a nossa fé sentimento, a nossa fé é a fé que Cristo deu para a gente, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é aquilo que a gente crê na pessoa de Jesus e no que ele fez para a gente. Versículos 4 e 5 mostram que quando a gente recebe a Cristo e crê em Cristo, que nós podemos vencer o mundo com todo o engano que vem do mundo, com toda a sedução e a atração do mundo, porque nós temos ainda essas tentações, a atração do mundo. Mas quando recebemos a Jesus, é possível a gente vencer o engano, a sedução e a atração do mundo. Cristo em nós nos faz capazes de rejeitar todas as propostas que o mundo nos faz. A riqueza desonesta, a fama, o poder humano, toda essa proposta do mundo, ela ainda nos atrai, mas Cristo em nós nos faz capazes de rejeitar essas propostas, porque a gente encontrou
o tesouro mais valioso, que é Jesus. 4 e 5 diz exatamente isso, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, o Evangelho, a fé em Cristo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não é? Essa é a vitória contra a atração que o mundo nos propõe. Nos versículos 6 a 13, eu vou lê-los e depois eu faço esse comentário. A gente tem aqui que, assim, este é aquele, falando de Jesus, que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são uns, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Na verdade, João está aqui voltando ao que ele falou lá desde o início, que ele estava repartindo com a gente estas coisas, porque queria que nós tivéssemos a mesma alegria daqueles que, como ele, viram a Jesus, tocaram em Jesus, apalparam Jesus, ouviram Jesus, e ele agora está falando, que ele repetindo isso, que nós que não vemos, mas pela fé, nós recebemos a Cristo, a gente tem a mesma alegria. E ele diz aqui, que nós recebendo a Cristo, recebemos a vida eterna. Vida eterna não é só a vida sem fim. Não é só isso. Vida eterna não tem só a ver com quantidade. Vida eterna tem a ver com qualidade. Vida eterna é a própria vida de Deus. A gente se torna participante da natureza divina. Crer em Jesus não é somente fazer uma afirmação com a boca, que crê, eu acredito em Jesus. Não, crer em Jesus é a realidade de ter a oportunidade de receber em si mesmo a vida verdadeira. E por isso que ele diz, quem tem Jesus tem a vida. Então, esses versículos falam de uma fé que não é um sentimento, que não é somente uma confissão religiosa, mas é o milagre de receber Jesus em si e de ser incluído em Jesus. Nos tornamos um com Ele. A gente recebe a vida de Deus na gente. Tá? Esse é o Evangelho. O Evangelho não é uma prática religiosa. Eu falei, né, nos outros capítulos que não é a liturgia, não é fazer os cultos. O Evangelho é uma vida verdadeira recebida porque Jesus vem viver na gente. Dos versículos 14 a 17, ele diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Eu falei nos outros capítulos que há assuntos que mereceriam mais tempo para discutir, para conversar. Não é o objetivo nosso aqui. Eu só quero trazer um comentário nesses versículos, que quando a gente crê em Jesus e recebe Jesus, a primeira coisa que eu falei dos versículos 4 e 5 é que a gente pode vencer a sedução do mundo porque Cristo habita na gente. Jesus é mais valioso. A segunda coisa é que a gente recebe a vida de Deus quando a gente crê em Jesus. E essa terceira coisa é que quando a gente crê em Jesus e recebe Jesus, a gente passa a conhecer a vontade de Deus.
porque agora nós nos fazemos um com Ele, então a gente passa a conhecer a vontade de Deus. E a gente pode orar, pode pedir de acordo com o que Ele quer. Ele nos ouve e nos responde. O Evangelho em nós nos dá um Pai amoroso que cuida de nós. E Ele faz de nós filhos que buscam a vontade dEle para poder orar de acordo com ela. Então é assim, Ele ouve a nossa oração. E como nós queremos agradá-lo, a gente vai orar de acordo com a vontade dEle. E Ele dá o exemplo aí da vontade de Deus, que é que nós oremos pelas pessoas para que sejam salvas e curadas. Ele comenta aí, que eu não vou desenvolver esse assunto, de um caso que ele não quer que nós oremos. Então ele vai orientar. Mas eu quero reforçar desse texto, que é da vontade de Deus que a gente ore pelas pessoas que ainda não se converteram. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que a gente ore uns pelos outros. Ele não quer que abandonemos os irmãos que pecaram, os irmãos que enfraqueceram e se afastaram. Ele quer que a gente ore. Isso é importante, essa é a vontade dele. Então, infelizmente sempre tem irmãos que se afastaram. Não despreze eles. E quando encontrá-los, não chame ele de turista, pelo amor de Deus. Não chame ele, nunca mais te vi, por onde você anda. Não, fala do amor. Fala para ele que alegria de te ver. E continue orando por essas pessoas. A vontade de Deus é salvar. Os versículos 18 e 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou de acordo com algumas versões, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno ou está no maligno. A quarta coisa desses versículos, que são resultado da gente crer e receber Jesus. Eu vou repetir, a primeira coisa é que ao crer e receber Jesus, eu encontro alguém que é mais valioso do que o mundo, então eu sou capaz de vencer a atração do mundo. Depois, a segunda coisa é que quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o próprio Deus em nós, a vida eterna em nós. Depois eu disse que quando a gente recebe Jesus e crê em Jesus, a gente passa a conhecer a vontade de Deus e passa a ser parceiro dele em oração, principalmente pela salvação de pessoas. Ele sempre ouve a oração pela salvação de pessoas porque ele quer que as pessoas sejam salvas, e quando a gente ora de acordo com a vontade dele, ele atende. E a quarta coisa que eu destaco nesses versículos 18 e 19 é que ao receber Jesus, ao crer em Jesus, nós recebemos o poder para viver em santidade e somos guardados do poder de Satanás. Todo mundo está debaixo do poder do diabo, está escravizado pelo pecado. Mas nós fomos libertos desse poder e dessa escravidão. Nós agora somos propriedade de Deus. Finalmente, o versículo 20 diz que nós estamos em Jesus. Esse é o nosso lugar. Nós estamos em Jesus. No versículo 19 diz: o mundo inteiro está no maligno, ou jaz no maligno. O versículo 20 diz que nós estamos em Cristo. A gente habita em Cristo, não é? E ele diz assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito interessante esse versículo. Diz aí, ele é o verdadeiro Deus. Como é que alguém pode dizer que Jesus não é Deus? Diz aqui que ele é o verdadeiro Deus. Aqui diz que nós estamos no que é verdadeiro, estamos nele, nós somos incluídos nele. Nós não somente conhecemos a verdade, nós não somente somos da verdade, mas nós somos incluídos na verdade, que é Cristo. Estamos no que é verdadeiro, Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o verdadeiro Deus e completa dizendo, ele é a vida eterna. Então a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Jesus. É o que eu falei, a vida eterna não é só quantidade de vida, viver sem nunca mais morrer. Isso seria muito pouco. A vida eterna é uma pessoa, é a vida de Deus e é Cristo. Não tem como exagerar nisso aqui, na grandeza da descrição da pessoa de Jesus. Ele próprio é a vida eterna. Por isso,
João tinha falado antes, quem tem Jesus tem a vida. Jesus dá a vida porque ele mesmo é a vida eterna. Então ele se dá, ele está dando a vida eterna. Quando nós recebemos Jesus, recebemos a vida eterna. A vida eterna não é somente uma vida sem fim, como eu falei. É uma pessoa, é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus. O último versículo de 1 João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parece uma saudação final, uma admoestação final, fora do contexto. Por que se guardar dos ídolos? Não está fora do contexto, é a mesma coisa. João começou lá no capítulo 1, versículos 1 e 2, falando de Jesus, que ele queria que nós tivéssemos a mesma alegria de conhecer Jesus como ele conheceu, mesmo que nós não o vemos, não toquemos, não apalpamos, não ouvimos, mas por conhecê-lo pela revelação do Espírito Santo da palavra e pela fé, é a mesma coisa. E Jesus, ele termina agora dizendo que Jesus é a vida eterna. Em Jesus reside toda a vida de Deus. Então, ele termina dizendo, não substitua Jesus por nada nem ninguém. Qualquer coisa ou pessoa, inclusive eu mesmo, você mesmo, que sejam colocados no lugar de Jesus. Que você busque mais do que busca Jesus. Que você ame mais do que você ama a Jesus. É um ídolo. É um ídolo. Ídolo não é somente o de pedra ou de madeira, coisas feitas como imagens. Outras coisas como dinheiro, poder, fama, posição social, filosofias, ideologias, até mesmo pessoas podem se tornar ídolos terríveis porque elas substituem a Cristo na nossa vida e a gente começa a se dedicar a essas coisas mais do que ao Senhor e a gente começa a relativizar os mandamentos do Senhor para tentar ajustar a essas condições que a gente quer viver. Por amor a pessoas, a gente desobedece os mandamentos do Senhor. São ídolos. Por isso, João termina assim a sua carta. Filhinhos, ele fala com carinho, mas ele fala uma palavra muito firme. Guardai-vos dos ídolos. Não deixe nada nem ninguém substituir Jesus na sua vida. Não deixe nada nem ninguém fazer você negar os mandamentos do Senhor. E na maioria das versões a carta termina com um amém. Portanto, nós terminamos esses comentários dizendo para tudo isso, juntamente com João, amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, recebendo essa palavra para aplicar pessoalmente e para repartir com os seus grupos, com os irmãos. Um abraço para todos vocês.